2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Aleluia. Os homens da cidade disseram então a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, uma boa cidade, está um bom lugar, como vê o meu senhor. Porém as águas, elas são más, e a terra é estéril. Diga: águas más, terra estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Diga comigo: prato novo e sal. Então ele saiu ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já que não procederá daí morte e nem esterilidade. Diga: nem morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que o profeta Eliseu tinha dito. Amém, queridos? Vocês podem sentar, em nome de Jesus. Eu queria convidar os outros aí atrás também a se sentarem. Todos se sentem, por favor, para ouvir a palavra, salvo aqueles que estão trabalhando, fazendo alguma tarefa específica. Eu queria convidar todos para se sentar. As mamães ali estão cuidando dos bebês, não tem jeito, né? Bebezinho às vezes tem que ficar de pé mesmo. Mas todo o resto eu queria que se sentasse em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Tá bom então amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós estamos num tempo muito peculiar, amém? Eu digo tempo peculiar no que se refere à volta de Cristo. O Rei está voltando. Eu confesso a você que o Senhor colocou no meu coração de ficar falando isso já tem alguns anos. Só que de tanta gente falar, dá a impressão que o negócio está banalizado, né? O cara fica falando isso aí, não voltou ainda. E eu vou ficar falando até ele voltar. Eu vou te explicar por quê. Porque ele está voltando. E eu estou falando e ele vai voltar. E eu espero que não aconteça com ninguém daqui, em nome de Jesus, que não vai acontecer. De que alguém falou: ele ficou falando, não volta nunca, não estou nem aí para isso. E Jesus voltar e você ficar e falou: bem que ele disse, mas eu não fui. E eu achava que era mentira. Então eu espero que você valorize o que a gente está falando, porque o Rei está voltando e ele está voltando. E outra, não é só porque eu estou falando não, tá? Na verdade eu estou falando, mas na verdade não é eu que estou falando. Eu estou só repetindo os sinais estão falando, né? Os sinais estão provando o que Deus falou no Apocalipse que você leu aqui hoje. Então, os sinais estão aí para aqueles que acreditam. Agora, nesse tempo peculiar, pré-volta de Cristo, né, que antecede a volta de Cristo, o que de tão importante tem esse momento agora? Primeiro, esse momento nos fala sobre, é que não dá tempo de eu ler, porque senão eu vou perder o foco aqui, mas a Bíblia é bem clara sobre dois tipos de gente que vai ter. Eu não vou nem falar dois tipos de crente, vou falar dois tipos de gente que vai ter nesse momento. Vai ter aqueles que estão quentes e vai ter aqueles que estão frios. E vai ter, eu falei dois, mas vai ter três, tá? Vai ter os quentes, vai ter os frios e vai ter os mornos. O morno é o primeiro condenado. Deus falou: tá morno, então eu vou vomitar. Não dá para engolir morno. Já tentou tomar água morna, gente? Já tentou por algum motivo, sei lá, pelo que tentar? É horrível tomar água morna. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Se existe uma pessoa que é morna, o que é a pessoa morna? Ela não sabe o que quer. Ela nem é um crente top e nem é também uma pessoa não crente que não sabe de nada. Ela é fria. Ela é uma morna que sabe de alguma coisa, mas não toma decisão, vai para lá, volta para cá, fica naquela mornidão. Querido, se Jesus voltar e você estiver nessa condição, não é eu que estou falando, tá? A Bíblia diz que ele vai vomitar. Gente morna. Aí tem o frio. Fala comigo: o frio é melhor que o morno. Por que melhor? Como pode o frio ser melhor que o morno? Gente, porque se está frio, é porque não tem nada. Se não tem nada e está frio,
Concorda comigo que o que está frio, que não conhece Deus, que está em pecado, você não tem como é que está em frio aí. Há uma probabilidade de, do nada, esse cara aceitar Jesus, o Espírito Santo vir sobre ele e ele esquentar. Ele está frio, ele não tem nada. E o quente? O quente já está quente, né? Vamos dizer assim. Está tudo certo com ele. Mas o frio é melhor do que o morno. Então, existem essas três opções. Aí alguém diz aqui agora, ainda bem que o Senhor me deu essa terceira opção. Então eu vou sair da igreja e vou ficar frio logo. Porque pelo menos, né, não tem mais jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você já conheceu a verdade, ou você é quente, ou você é morno. Eu não sei em que condição você está. E não estou aqui apontando o dedo na sua cara e dizendo você está X ou Y. Não. Eu só estou dizendo um sinal de alerta para você. E como eu comecei a falar de frio, quente, a gente fala de água, né? Então vamos falar de água hoje. E esse texto aqui me saltou aos olhos esta manhã, justamente por causa dessa condição da igreja. Eu queria pedir uma gentileza, agora não, porque não dá tempo, né? Mas eu queria pedir uma gentileza para os diáconos. Hoje não, agora não. Mas pelo amor de Deus, arrume esse relógio para mim, por favor. Tá? Que ele está aqui todo dia e a gente não consegue ver as horas certas. Alguém, por favor, diácono, Giva, deixar a sua responsabilidade, tá bom? Dá um jeito de pôr a hora certa nesse relógio para mim, beleza? E se for algum problema de fio, de tomada, de qualquer coisa, você já sabe a quem procurar, não é verdade? E conserta e põe uma fase única para esse relógio, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje eu estava meditando nesse texto e pensando sobre essa pré-volta de Cristo. Existe uma expectativa do céu em nós. Eu quero dizer para você que só estamos nessa terra por um motivo, irmãos. Bom, se Jesus já morreu e já ressuscitou, se Jesus já morreu e já ressuscitou, e quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, instantaneamente eu recebo a salvação. Quantos creem nisso? Que quando eu aceito Jesus de verdade eu recebo salvação? Ok, e é instantâneo. Se for verdadeiro, é instantâneo. É que não dá para a gente saber quem foi verdadeiro ou não naquela hora. Então a gente considera que todo mundo que aceitou Jesus, né, fez de verdade. Então é assim que a gente considera, porque a gente não sabe quem fez, quem não fez. Mas se foi verdadeiro, a salvação é instantânea. Isso é bíblico, é fato. E você se torna filho, legítimo, e recebe uma herança provinda dos céus. E junto para isso recebe também 8.000 promessas, instantaneamente. 8.000 promessas, sendo que dessas 8.000, cerca de, sei lá, 300 aí, 350, sei lá quantas, se cumprem instantaneamente. Naquela hora que você aceita Jesus, cerca de 350 promessas se cumprem instantaneamente. E fica faltando mais aí umas 7.000 e tralalá para se cumprir no decorrer da sua jornada aqui nessa terra. Amém, amados? Então, vem comigo, onde que eu quero chegar? Se é tão instantâneo assim a salvação, e Jesus já fez a obra dele, pergunta, não é aqui, ó. Pergunta, por que eu já não vou para o céu logo de uma vez, quando eu aceito Jesus? Por que eu não saio daqui logo? Por que ele já não me tira daqui logo de uma vez, se ele já me salvou? Você já fez essa pergunta? E por que será que eu não saio daqui? Por que será que eu não morro logo de uma vez, então já, ainda que, porque tanto faz, né? Se for por arrebatamento ou morte física, de alguma maneira eu vou estar com ele. Então por que ele não me mata logo? Me leva embora logo? Ou me arrebata de uma vez, sei lá, o que ele quer fazer? Por que ele não faz isso de uma vez? Por que eu estou aqui? Meus irmãos, preste atenção, nós só estamos aqui por uma missão. Você entende isso? Até então eu morava aqui porque eu era desse mundo. Esse era a minha terra. Aqui era o lugar de eu viver. Aqui era o lugar que eu nasci. Aqui era o lugar. Esse mundão era o meu mundo. Esse mundo de trevas era o meu mundo de trevas. Esse mundo que o próprio Jesus disse que jaz no maligno era o meu mundo.
Ok? Só que uma vez que Ele me resgatou, uma vez que Ele me ressuscitou, uma vez que eu fui salvo, eu passo a deixar de ser desse mundo, e eu passo a ser aqui nesse lugar um estrangeiro. Eu não sou mais daqui. Tem aquele cântico que nós estamos cantando muito aqui agora, né? Eu não sou daqui, voltarei. E já tinha um hino da harpa. Inclusive eu quero voltar a cantar alguns louvores da harpa aqui nessa igreja. Demorou, eu não sei porque que não canta, meu. Vamos escolher um hino da harpa aí, vamos cantar aqui pelo menos um por domingo. Já tá bom já. Mas fala, por que ainda harpa? Bom, nós temos que trazer a raiz daquilo que dá esperança. Me perdoe aí, não sou contra, né? Eu gosto de tantas músicas que estão tocando atuais. Não tem problema nenhum, né? Eu sou muito eclético com relação a louvores, músicas e tal. Tanto é que esse que cantou aqui agora, eu pedi para o pessoal do louvor, falei, traga esse hino, eu quero cantar na igreja agora, esse das coroas aqui. Então eu sou muito eclético, eu gosto de coisa nova, mas eu vou falar uma coisa para vocês, existem as canções que a gente chama de canção eterna. São canções canções eternas não, canções da eternidade, louvores da eternidade. E muitos louvores da harpa são louvores da eternidade, canções eternas. Mas é só da harpa? Não, tem louvores feitos neste momento. Por exemplo, tem um hino que eu considero uma canção da eternidade. Por exemplo, aqui que fala: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Esse para mim é uma canção da eternidade. Você pode cantar esse hino aí até você morrer, você nunca enjoa. Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Canções da eternidade. Quer ver uma outra canção da eternidade, que no meu ponto de vista é uma canção eterna? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É uma canção eterna. E olha que coisa interessante, essa canção é uma tradução do Ademar de Campos, que fez uma versão brasileira. Você acredita que nem nos Estados Unidos eles cantam esse hino? Só aqui que a gente conhece. Os brasileiros lá cantam, mas os americanos não conhecem esse louvor em inglês, que na verdade foi uma tradução. Então são canções da eternidade que Deus traz para nós. E na harpa cristã tem muitas canções da eternidade. E falando de estrangeiro, onde eu quero chegar? Tem um louvor na harpa, um cântico na harpa, que é um louvor eterno, que ele diz assim, ó: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, que eu vou. Passarinhos, belas flores, são tão celestes esplendores, mas contemplo meu lar. Podia ter aplaudido Jesus aí, poxa vida. Porque não é meu esse hino, é dele. Amém? É do Espírito Santo. E o que esse cântico da eternidade diz? Vou dar uma dica aí, pessoal do louvor. Você já podia juntar esse aí e fazer um... Como é que a gente chama quando a gente junta dois? Medley. Já podia pegar esse daí e cantar: minha casa voltarei, aí depois: da linda pátria estou, bem longe. Olha que legal, ia dar um medley show de bola, porque são duas canções. Essa aqui agora eu creio que também vai acabar se tornando uma canção da eternidade, que é um hino muito inspirado por Deus. Vocês entendem, irmãos, do que eu estou falando? E o que essas canções, essas duas que a gente citou, está dizendo? Está dizendo que essa terra não é nossa. Está dizendo que eu não sou daqui. Está dizendo que existe uma pátria. Essas duas canções da eternidade estão dizendo que existe uma pátria, que esse lugar que nós conhecemos como Nova Jerusalém, a gente conhece como Nova Jerusalém, a gente conhece como terra prometida, como céu, enfim, são nomes, né, que são dados aí a esse lugar que é nosso. Esse é o lugar. Então aqui nessa terra aqui, agora, nesse momento, o que eu sou aqui? O que você é nesse lugar? Diga comigo: um estrangeiro. Agora, se eu sou estrangeiro e estou num lugar que o que é estrangeiro? Começa com que palavra? Estranho. Estrangeiro. Então, quer dizer, eu sou de um lugar estranho, ou eu sou um estranho neste lugar. Eu sou um estrangeiro.
Então, primeiro lugar que eu quero te dizer, não faz parte da palavra, mas eu já quero dizer para você: se você não tem comportamentos estranhos para esse mundo, ouve o que eu vou falar agora, presta atenção nisso. Se os seus comportamentos para esse mundo não são estranhos, então tem alguma coisa estranha com você. Não, você não... Vou repetir. Se o seu comportamento para as pessoas desse planeta não são estranhos, tem alguma coisa estranha com você. Se você é aceito no seu meio, porque hoje está esse, eu vou dar um nome aqui, Ministério da Aceitação, né? Eu tenho que ser pertencido. Então, se você quer pertencer demais tem algum problema? Não, não posso ter problemas. Se você não é um esquisito no seu trabalho, se o seu sotaque eterno, acho que vocês estão entendendo a minha linguagem, né, irmãos? Se o seu sotaque eterno, do eterno, não for uma voz diferente na tua empresa, na tua escola, vocês não identificarem, peraí, ele fala estranho, ele tem um outro jeito de falar, ele tem um jeito de andar diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você encontrar na rua uma pessoa com um turbante, o que você vai dizer dela? Ela é da onde? Turbante é aquele negócio que enrola na cabeça. Ou aquele negócio que as mulheres põem que é outro nome que eu esqueci. Burca. Se você vê um homem com turbante, ou uma mulher com a burca, você vai dizer o quê? Ela não é daqui. Não é assim que você vai dizer? Não é isso que você vai dizer ou não? É assim que você vai dizer. Por quê? Você reconheceu por causa de uma roupa. É que eu não sei brincar com os sotaques. Mas se você ouvir uma pessoa com um sotaquezinho diferenciado, se você souber qual é, você vai dizer: olha, é francês. Olha, que não leva? Olha, é chinês. Não é assim que a gente fala? Porque, olha, presta atenção, você está entendendo o que eu estou falando? O estrangeiro é reconhecido pela fala. O estrangeiro é reconhecido pelas roupas. O estrangeiro é reconhecido pelas atitudes. O estrangeiro é reconhecido pela comida. Agora, se você está lá na tua empresa, na tua escola, no meio da tua família que não é crente, não estou falando dos crentes não, estou falando dos que não são crentes, e você está normal, alguma coisa errada está com você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Alguém tem que chegar para você em algum momento e dizer: por que você faz assim? Por que você não deu um murro na cara dele? Porque se eu fosse você, eu tinha dado. Por que você ficou quieto naquela hora que te tiraram a paciência? Por que você não veste... né? Agora eu vou falar para homens. Antigamente a gente falava para mulher, né? Agora eu não sei lá fora, mas aqui no Brasil eu falo para homem agora isso aí. Por que você não veste uma cropped, já que você tem essa barriga de tanquinho? Qual o problema de você mostrar? Agora para homem, né? Nem para mulher, tá? E detalhe, para homem que diz que é da igreja, está na internet. Porque assim, com essa roupa, com esse estilo, com essa voz, com esse jeito, eu sou normal, eu não sou um estranho no meio dele. Queridos, Jesus nunca te chamou para ser uma pessoa normal no meio da sociedade. Ele te chamou para causar. Mas não é causar com essa palavra causar no sentido pejorativo, causar para causar briga, não é isso? É causar situação para que a pessoa reconheça Deus na sua vida e pergunte para você. Melhor do que chegar falando, é chegar a pessoa perguntando: o que é que você tem de diferente? Escute bem, olha para mim. Melhor do que você chegar falando, é a pessoa chegar perguntando: por que você é assim? O que está acontecendo com você? Como você chegou nisso? Eu conheci você era um desgramado, cara. Olha como você conseguiu. Como você conseguiu isso? Eu conheci você era bocudo, cada
3 palavras, 2 era palavrão. Eu estou aqui conversando com você 1 hora, você não soltou um palavrão ainda. O que aconteceu com você, cara? Eu conheci vocês, casal. Quando eu morei perto de vocês lá, eu ouvia a briga de vocês lá, vocês chamando ele de sem vergonha, lá do outro lado da rua, eu ouvia. E agora eu estou vendo vocês aqui, vocês estão aí só no só love. Tem alguma coisa com vocês. Aí nessa hora, você diz o seguinte, foi Jesus. Sabe por que nós estamos assim agora? Eu não sou mais daqui. Eu não sou mais daqui. Sabe? Eu tenho uma casa que não é mais essa. Como assim não é mais daqui? É que você está falando diferente. Então, meu sotaque não é mais daqui. Mas porque todo mundo vai e tal. Mas na minha terra, a gente não costuma sair dia de sexta-feira para beber, não. Na minha terra não tem esse hábito. Mas todo mundo sai. Mas na minha terra a gente não sai. Mas todo mundo veste essa roupa. Na minha terra é outro estilo de roupa. Todo mundo fecha o braço de tatuagem. Na minha terra nós não fechamos, não. Na minha terra a gente não se tatua. Mas não tem nada pintar os olhinhos, os homens pintar o olhinho, fazer um negocinho pretinho, e um batonzinho de vez em quando. Na minha terra, homem não passa batom, não. Na minha terra, inclusive, só tem 2 tipos de gente: ou é homem ou é mulher. Na minha terra é assim. Da onde eu vim e para onde eu vou voltar. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Diga comigo assim: eu só estou nessa terra ainda, porque eu tenho uma missão: trazer para esta terra a cultura do meu país. Diga, eu não tenho que me aculturar aos moldes desta terra. Diga, muito pelo contrário. Diga, eu trouxe a cultura do céu para que eu desenvolva ela onde eu estiver. Diga, então eu não ando pela cultura da terra, eu ando pela cultura do céu. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou está chegando nessa igreja e está pensando: puxa vida, se eu soubesse que essa igreja era assim, eu não tinha vindo para cá. O pastor já foi falar de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá. Deixa eu só te falar, não é o Alan que está falando. O Alan só está fazendo citações. Porque se você quiser descobrir qual é a cultura do céu, toda a cultura está aqui. O pastor Daniel hoje fez uma aferição a respeito da Bíblia escrita, e eu concordo. E saibam que o pastor semana passada citou aqui da possibilidade, mas eu vou além dele. Eu vou dizer que vai acontecer. Ele falou possivelmente, mas como eu sou profeta, eu posso afirmar: vai acontecer. A sua Bíblia do aplicativo será zerada. Ela vai ser retirada e você não conseguirá mais baixar sua Bíblia. E como a Bíblia no aplicativo, ela depende de um servidor, ainda que você diga: eu vou desligar aqui para eles não tirar a minha Bíblia, mas assim que você atualizar o celular, eles tiram instantaneamente. Então, quando ela sair do seu celular, ela vai sair do seu computador, ela vai sair de onde que tiver, digitalmente ela vai sair. E o que vai te sobrar? Vai sobrar papel se você tiver. Se você tiver. O problema é que quando sobrar o papel, se sobrar, e você falar para a pessoa aí: abre a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, a pessoa nem sabe abrir a Bíblia, porque na digital eu só digito lá o que é o negócio. Então, eu não sei porque Jesus Cristo que a gente falasse disso hoje,
Mas eu vou te dar um adendo aqui. Comece a folhear a sua Bíblia de papel de novo. Vão mudar a versão. Eles podem alterar a doutrina e você nem vai perceber que alterou a doutrina digitalmente. Eles só tiram ou colocam o que eles quiserem. Eu já peguei vários erros na Bíblia digital do meu celular. Já peguei vários erros. Mas foram erros ali de digitação, alguma coisa, não foram intencionais. Mas esse que o Daniel está falando é coisas intencionais. A pessoa alterar a palavra e você nem perceber que foi alterado. E aí quando alguém for te questionar, você falar, mas eu li na Bíblia. Mas na verdade não estava na Bíblia, eles alteraram. Vocês entenderam isso aqui? Vamos continuar então, no que eu quero te dizer. O que eu quero dizer é que eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, estamos numa terra estranha, e nós temos uma missão, e é por isso que nós ainda estamos aqui, por causa de uma missão. E qual é a minha missão? Diga comigo, a minha missão é ser fonte de alívio. Talvez alguém está achando que eu estou fazendo propaganda da nossa igreja, né? Não, a nossa igreja só tem um nome intencional, mas esse nome é bíblico. Mas a nossa missão é ser fonte de alívio. E eu quero te provar isso na Bíblia, que isso é uma missão. João capítulo 7, versículo 38. E aqui está uma missão daqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. E olha só, eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá, Danilo? Põe aí, não sei quem que está aí na mídia hoje. Andresa, Danilo, sei lá. Põe aí, ó. João 7, 38. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem... Quem crer em mim, ou seja, quem aceitar Jesus como Senhor da sua vida, crendo, Ele está dizendo que do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, rio de água viva é fonte de alívio. Sim ou não? Para quem está com sede, não é fonte de alívio? Ok, agora eu te pergunto, para que eu ser uma fonte, um rio, se não há quem utilize desse rio, se não há quem precise de beber desta água? Então se o próprio Jesus, porque essa fala é de Jesus, amém? Se o próprio Jesus diz que aquele que o receber e crer e o receber vai se tornar uma fonte de água viva, é porque Jesus já estava prevendo que ia ter muita gente necessitando de água, ia ter muita gente necessitando desta fonte, ia ter muita gente necessitando de beber, e eles iam precisar de encontrar uma água. Eles iam precisar de encontrar água, eu ia falar água bebível, água potável. E Jesus estava dizendo que ia existir pessoas carentes de matar uma sede existencial. E Ele está já dando a resposta da onde viria, onde eles poderiam beber. Aonde que as pessoas que estão com sede existencial, sede de vida, sede de, enfim, de tudo, pode vir matar a sede hoje? Aonde, gente? Aonde? Aonde que Jesus diz que eles podem beber? É ali. No interior de quem? As pessoas estão precisando de uma fonte. Aí alguém diz, a fonte é Jesus. Beleza, a pergunta é, Jesus está aqui? Não. A única maneira de eu ter acesso a Jesus é através da sua vida. Eu entendi quando você diz Jesus está aqui. É claro, porque Ele está dentro de você. E agora eu vou te pegar, agora eu vou te dar um nó na sua cabeça. Não é Jesus que está dentro de você. Ou melhor,
Jesus está dentro de você, mas quem está dentro de você literalmente agora é o Espírito Santo. Então Jesus está dentro de você por conta da presença do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito são um. Então, mas quem está fazendo a obra agora é o Espírito Santo. Jesus está lá esperando para voltar. Não acabei de falar isso? A obra de Jesus é voltar para resgatar a igreja. Então tem alguém aqui representando. Quem é que está representando? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar um paracleto, um da mesma espécie. Eu vou deixar para que vocês não se sintam órfãos. E ele foi para o Pai. Foi ou não foi, gente? A Bíblia é bem clara sobre. A regra é clara, Arnaldo. Sobre umas nuvens, ele subiu, e todas as pessoas que estavam ali viram, 500 pessoas viram ele subindo, e eles ficaram com cara de nada. Apareceu os anjos, 2 anjos, e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Aquele mesmo que vocês viram subir, quem que subiu? Quem subiu? Os anjos confirmaram que ele subiu? Confirmaram? Então Jesus está aqui? Quem está aqui? Porque Jesus disse em João 14 que ele deixou o Espírito Santo. Você sabe por que isso dá um nó na nossa cabeça? Porque houve um desprezo pelo Espírito Santo durante muitos anos e ainda tem. Hoje, eu estou falando isso para você, está dando um nó na sua cabeça. As pessoas não tiveram dificuldade de entender que Deus fez a parte dele no Velho Testamento e Jesus veio e fez a dele no Novo. Ninguém tem dificuldade de entender isso e trocar a figura de Deus Pai por Deus Filho sem problema nenhum. Mas quando Deus Filho sai e deixa o Deus Espírito, agora a pessoa leva um choque. Não, pastor, aquele pastor ali está falando heresia. Ele está dizendo que o Espírito Santo é maior que Jesus? Que eles são iguais. Maior não, perdão. Eles estão dizendo que eles são iguais, eles são a mesma pessoa. Vocês estão aqui, não? Eles são 3 pessoas, mas cada um tem uma função. E nesse momento quem está aqui é o Espírito Santo, fazendo a sua obra. E Jesus, onde fica nisso? Ele vai voltar para julgar a terra. E os 3 sempre estão trabalhando em conjunto, amém? Um respeitando o momento do outro. E por que quando eu oro e digo: Jesus, me ajuda, e dá tudo certo? Por que dá certo? Por que dá certo? Pergunta, por que dá certo? Porque os 3 não têm problema de alma, eles não têm problema de achar que um é melhor do que o outro, igual você fica achando aí. Então se você falar o nome de Jesus, está tudo certo. Se você falar Espírito Santo, está tudo certo. Se você falar Pai, me ajuda, também está tudo certo. Sabe por quê? Que eles não têm problema de alma, eles não têm problema de rejeição, igual a gente tem. Então quando você fala com um, o outro entende. Mas só que quando você falar assim: Pai, me ajuda, Jesus, me ajuda, os 3 vão olhar para a cara do outro e falar: Espírito Santo, você sabe que é com você, né? Ele está falando, Pai, vai com você. Ele está falando: Jesus, me ajuda, mas você sabe, né, que é você agora. Os 3 eles se entendem. Quem tem problema aqui não é os 3, somos nós. Você está entendendo? Mas se vira aí com o seu problema interior a respeito de entender isso, o Espírito Santo te ajude. Mas a questão é que quem está aqui agora é o Espírito Santo. Tudo bem? Até aqui? Depois você ora bastante, jejua sobre isso, peço para entender melhor. A questão é que ele disse o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão água viva. Essa água viva, olha, versículo 39. Agora eu vou provar para você. Versículo 39. 1, 2, 3, lê. Ei, olha a resposta aqui. Jesus estava para ser glorificado, ele ia ser a qualquer momento e foi. Então eles não tinham o Espírito Santo ainda naquele momento que Jesus estava falando, mas eles iam receber o Espírito Santo. Então quando ele estava falando de rios de água viva, ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir. Você entendeu a resposta aqui? O próprio Jesus estava falando: quem crê em mim, Jesus, rios de água viva fluirão a partir dessa pessoa. Mas isso ele estava dizendo a respeito dele. Jesus estava dizendo a respeito dele? Ele estava dizendo a respeito de quem? Diga comigo, então existe uma expectativa que da minha vida flua rio. E esse rio é o Espírito Santo.
Pastor, por que tem uma expectativa no mundo? Eu estou no mundo que eu não deveria estar mais aqui, mas ainda estou. E qual é essa expectativa? Por que dessa expectativa? Porque o mundo está com sede, o mundo está sedento de água. Se não tiver água, esse mundo vai morrer. Voltando lá para 2 Reis, capítulo 19, as pessoas olhavam para aquela cidade e diziam: olha, o lugar aqui é até bom. E vamos ser sinceros, irmão, olhando para esta terra agora, falando desta e não da nossa lá, da nossa Jerusalém, olhando para essa terra até é boa, não é? Parece até legal, tem lugares legais aqui, tem coisa boa a ser feita, se essa terra fosse bem aproveitada como Deus queria que fosse, vamos dizer assim, né? Porque Deus formou isso aqui perfeito, amém, amados? Quando Deus criou isso aqui, tudo isso aqui era perfeito, não tinha essa baderna, essa bagunça que tem hoje, né, na natureza, enfim, em tudo. Então, vamos dizer assim, a cidade até é boa. Agora vamos tirar a palavra cidade no que se refere à terra e vamos olhar para pessoas, para indivíduos. Olha, essa pessoa aqui, ó, ela até é uma boa pessoa. Olha que legal essa pessoa é. Ela até, sabe, é uma boa pessoa, mas essa pessoa, ela é uma pessoa, versículo 19. O que tem dentro desta pessoa é coisa ruim, é água má, e ela é uma pessoa estéril. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, um tio meu. E é impressionante que ele não tem Jesus, não tem, ainda. Mas ele estava me testemunhando. Uma pessoa que não é crente, testemunhando sobre um crente. E ele falou: olha, eu não sou da igreja de vocês não. Falou desse jeito para mim. Mas um tal fulano me convidava, sempre me convida para ir para a igreja. Eu falei: ó, segue tua religião e eu tenho a minha. Mas o cara fica insistindo para que eu vá para a igreja dele. Isso quem está falando é o não cristão. Isso quem está me relatando essa história é um não cristão, uma coisa que aconteceu com ele. E de repente, aconteceu um fato, um assalto. E essa pessoa ficou sentada do lado da rua assistindo um assalto do outro lado. Ele poderia ligar para a polícia, ele poderia fazer uma série de coisas. Claro que não entrar lá, né, para defender, mas poderia ter feito uma série de coisas. O assalto concluiu. A pessoa que foi assaltada, a loja, foi até ele, o crente, que convidou o outro para ir para a igreja. E a mulher revoltada, dona que foi roubada, perguntou: por que o senhor não me ajudou? O senhor não estava vendo ali que eu estava sendo assaltada? Por que o senhor não ligou para alguém? Por que o senhor não gritou aí na rua? Por que o senhor não fez alguma coisa? E ele falou: eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu não sou segurança de loja. O crente. E a mulher revoltada, porque tinha acabado de ser roubado, então ela estava muito nervosa e tal. E quando ele deu essa resposta, ela começou a se alterar. E aí o crente disse para a mulher: a senhora quer saber de uma coisa? Vai para o inferno. E o meu tio, que não é cristão, ouviu ele falando. Foi até ele, o não cristão, e disse: você fica me chamando para ir para a sua igreja, e fica querendo que eu vou para a tua religião, mas isso que você falou para a dona dessa loja que acabou de ser assaltada, eu que não sou crente, não falo nem para um inimigo meu, porque eu não tenho coragem de mandar ninguém para o inferno. Aí o cristão disse: mas você sabe, né, às vezes a gente perde a cabeça, não sei o quê. E o não crente disse: mas você não deveria perder. E aí? Aí eu vou pegar agora esse cristão, esse cristão entre aspas, tá? Ele disse que era. Aquele outro não crente, ele está quase sendo crente. Jesus está quase chegando nele já. E ele está precisando beber água boa, para ele se convencer definitivamente que Jesus existe. Ele precisa beber água potável. O que esse cristão está oferecendo para esse cara?
Diga comigo, água amarga. Diga água estéril. Diga água que não dá fruto. Água que não gera nada. Diga água que não tem vida. Então, baseado nisso, eu posso afirmar aqui, sem pré-julgamento, mas eu posso afirmar pelas ações, e quem não gosta de achar, não pode julgar os outros. Pelas atitudes desse indivíduo, eu digo para ele que ele não é crente de verdade. Ou se ele é cristão de verdade, porque vai numa igreja, eu posso afirmar que ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ainda que ele cometesse aquele erro, que foi um grande erro, não estou dizendo que eu nunca fiz um erro, claro que eu já fiz, de boca também, mas se tem o Espírito Santo instantaneamente, primeiro, ele ia pedir perdão para o não crente que tinha visto o erro dele, ia dizer, me perdoa, eu não deveria ter dado para você um mau testemunho desse. Segundo, ele teria entrado na loja e falado, mulher, caído de joelho, dizendo, minha senhora, me perdoa, porque a senhora estava no mal, a senhora tinha acabado de ser assaltada, e eu, que deveria ter te ajudado, não te ajudei, ainda mandei a senhora para o inferno, me perdoa, como que eu posso restituir esse mal que eu fiz? Aí o não crente, que é o meu tio, que estava ouvindo eu falar como ele deveria se comportar, ele falou, é isso que o tio está fazendo, e ele concordou comigo, é isso que eu espero de um crente. Meu tio concordou comigo, eu dei a resposta que ele queria, porque na cabeça dele, ele estava pensando já, é assim que é crente, então eu não quero ser crente. Então diga comigo, o mundo tem uma expectativa. Diga, o mundo está amargo. O mundo está estéril. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte, que tem 3 fatores aqui que pode tirar a esterilidade da vida de alguém, e pode tirar a amargura da vida de alguém, e pode colocar vida na vida de alguém. Vida, diga vida na vida. E se alguém está estéril, se alguém está morto, ou se alguém está amargo, e se alguém está estéril, ou seja, não pode produzir nada, porque um rio estéril, irmãos, entende? Quando você fala de esterilidade, é alguém que não pode gerar. Há uma expectativa em águas, e não é só beber água, a expectativa em águas também é tirar dali de dentro peixes para se comer. A expectativa de águas também é que essa água possa dar alimento a árvores, a plantas que vivem ali na região. Vocês estão aqui ainda? Então, a água tem muita expectativa em águas, mas quando a água é amarga e estéril, todas as expectativas são frustradas, e o que sobra para esse rio é morte. Alguém disse, olha, a cidade até é boa, mas só tem morte aí. Olha, aquele meu vizinho, ele é tão legal, ele é gente boa, mas só tem morte nele, ele não consegue sair daquilo, ele não consegue mudar a sua família, ele não consegue mudar. Sabe aquele pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo, é um jovem até legal, sabe, ele é gente fina, mas pensa numa pessoa que a vida não vai para frente, é estéril, sabe, ele carrega uma depressão, uma amargura, ele carrega uma tristeza, mas é uma pessoa tão legal. Então o problema não está nas pessoas serem más, o problema está que eles não têm a vida de Cristo nelas. Escute atenção, aí vem 3 situações. Antes de eu te dar a resposta, o resultado final, eu quero ler um texto bíblico do que é não ter o Espírito Santo, e agora eu quero falar como igreja, tá? Como igreja, coletivo, porque não se engane, estou falando de indivíduos, mas no ambiente igreja assim, ó, coletivo, existe muita gente, muita igreja, que parece bonita, parece legal, é uma cidade, olha que cidade legal, só que não tem o que deveria ter, o Espírito Santo, e por isso é uma igreja amarga, por isso é uma igreja estéril, que não produz. Estava lendo esses dias sobre uma determinada igreja, ou na verdade lendo não, ouvindo um testemunho, que a igreja já tinha 35 anos, em 35 anos, a igreja só conseguiu, e estava feliz por isso, 300 pessoas, em 35 anos, o pastor que tomou posse, cheio do Espírito Santo, em 10 anos levou a igreja, em 30 anos tinha 300 pessoas, em 10 anos, um pastor cheio do Espírito Santo, levou a igreja de 300 pessoas para 10.000 pessoas, qual a diferença dos 35 anos que passou para os próximos 10? Será que tem uma diferença?
Será que tem uma diferença? A gente está falando do mesmo lugar, do mesmo prédio, da mesma igreja. Qual a diferença? Por que em 35 anos 300 pessoas? Por que 10 anos 10 mil pessoas? Vamos ver aqui em Atos capítulo 18. Versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Diga Apolo. O Apolo, até ele é um homem eloquente, sabia falar bem. Ele era poderoso nas escrituras, ou seja, ele tinha muito conhecimento. Ele falava bem e tinha conhecimento da Bíblia. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo ele fervoroso, diga, ele era praticante de igreja. Ele era fervoroso em espírito, espírito letra minúscula. Quer dizer, o espírito dele, né, o espírito do homem era bem para frente, vamos dizer assim. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Diga comigo, o Apolo tinha todo o conhecimento teórico. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tornaram consigo, com mais exatidão, lhe explicaram o caminho. Ou seja, chegaram duas pessoas, dois discípulos, e começaram a explicar mais detalhadamente sobre o que ele falava. Ou seja, ele estava comendo bola em algumas coisas ainda. E a Priscila e o Áquila começaram a ensinar para ele com mais exatidão. Beleza, vamos correr aqui. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado ao Senhor muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Diga, eles haviam acreditado. Porque com grande poder convencia publicamente. Diga, o Apolo. Quando eu mando você repetir é só para você decorar, tá? Diga, o Apolo. Ele convencia publicamente os judeus. E ele provava por meio das escrituras que Cristo é Jesus. O que você diria de uma igreja dessa, gente? E de um pastor desse? É bom ou não? Sim ou não? Você ia falar, cara, que igreja top, que pastor legal. Olha como é que esse é o homem de Deus. Olha só, ele convencia todo mundo. Essa igreja estava enchendo de gente. Gente, que da hora. Eu queria estar numa igreja dessa. Preste atenção. Versículo 19, capítulo 19, 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, agora ele estava em Corinto, na igreja de Corinto, Paulo chegou. Tendo passado pelas regiões mais altas, ele chegou a Éfeso. Quem era o pastor de Éfeso? Quem estava pregando ali? Era top ou não era? Vamos ver se era. Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, o apóstolo Paulo perguntou o seguinte: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês acreditaram, quando vocês creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que o Espírito Santo existe. Então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? E eles responderam: no batismo de João, nós fomos batizados nas águas. Teve batismo na minha igreja semana passada, eu fui batizado. Versículo 4. Disse-lhe Paulo: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E o que aconteceu? O que aconteceu nesses dias? Versículo 11: e Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Queridos, depois que o Espírito Santo veio, os milagres começaram a acontecer naquela cidade de Éfeso. Olha para mim, Éfeso era uma igreja boa, mas
ainda a água não dava para beber, ainda tinha esterilidade naquela terra, não tinha milagre ainda, amém, amado? Não tinha produção de milagres, mas para começar aquela igreja a produzir milagres, precisou do batismo com o Espírito Santo. Diga, precisou de uma fonte, de um rio de água viva. Diga, a igreja era boa. Diga, a igreja era boa. Diga, o pastor era bom. Diga, mas as águas eram estéreis. Quantos estão entendendo onde que eu quero chegar aqui? Ou melhor, eu não, o Espírito Santo. Volta lá para 2 Reis capítulo 2. Então não adianta ter uma igreja bonita aos olhos do homem. Não adianta esse pregador aqui ser um bom pregador. Não adianta ter aqui mestres, evangelistas tops, não sei o que lá. Não adianta nada se o Espírito Santo não estiver presente fazendo a sua parte. Porque eu, Alain, eu não tenho nada. Mas se eu for cheio do Espírito Santo, de mim vai fluir o que é dele, não meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, qual é a resposta se eu encontrar em mim água que não pode ser bebida, como aquele crente, infelizmente, procuraram uma água boa nele, a mulher da loja procurou, o tio que não é cristão procurou uma água para beber naquele moço, e encontrou o que? Uma água, diga, amarga. Procurou vida, não encontrou vida, mas ele se diz cristão, ele se diz crente. E agora a pergunta que eu quero fazer para chegar no lado mais pessoal: e você? E eu? Se procurarem em mim água para beber, o que vai encontrar? Alguma coisa? Será que se um sedento chegar em mim, ele encontra água boa? Será que a expectativa de eu ter um rio dentro de mim, será que ela vai ser suprida pelo meu próximo se ele vir beber água de mim? Será que eu posso dar alguma coisa boa para alguém beber? Sim ou não? Não sei, você que sabe. Você, agora aqui, cada um cuida da sua vida. Será que eu posso, se alguém chegar em você hoje, ela vai encontrar em você coisa boa? Água potável? Será que ela chegar em você hoje, ela vai encontrar vida? Para sair dizendo: olha, eu bebi da água daquele moço, eu bebi da água daquela mulher, daquela moça, e eu bebi daquela água e saí cheio, saí com a minha sede saciada. Meu cunhado está ali, o Totônio está ali, seja bem-vindo aí, Totônio. A fofoca chegou, sabe que fofoca anda rápido, né? E a fofoca chegou, a Emily me contou o testemunho do táxi. Mas não é fofoca não, isso é testemunho. E eu achei tão maravilhoso, né? Ela contou, claro, resumido, né? Mas, já que você está aqui, já que o testemunho foi seu, eu estou lembrando dele agora. Eu queria que você viesse aqui para terminar a palavra com esse testemunho, para eles entenderem o que é ser fonte para alguém que está com sede. Isso é fresquinho, tá, gente? Isso aconteceu ontem, antes de ontem, não sei. Vem aqui, Totônio, vem aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Antônio. Esse aqui é meu cunhado capelão, pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá no estado de New Jersey. E ele está aqui hoje e tem um testemunho poderoso, fresquinho, que tem tudo a ver com essa palavra ou não? Sim. Mais simplificado possível, porque eu já estou aí. Ok. Primeiro eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um costume que nós temos lá nos Estados Unidos de estar cumprimentando assim. E a palavra de Deus em Hebreus diz que a palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes.
E a palavra de Deus diz também: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu peguei o táxi ontem. É incrível que no meu aplicativo eu chamei o Uber e veio uma mulher para me levar, para me trazer do aeroporto até aqui. Eu estava com 2 malas normais. Ela disse: não, eu não vou levar você, essas malas é muito pesadas. Ela tinha um carro grande. Eu falei: mas por quê? Eu falei: não, essas malas é pesadas, você tem que chamar um Uber Bag. Eu nem sabia disso aqui. E aí, automaticamente, em seguida eu chamei outro. E veio um outro com uma mala, com um carro menor, e levou as minhas malas sem problema. E aí, entramos no carro, eu vou tentar resumir o mais rápido. E ele perguntou: me conta um pouquinho, como que é a vida nos Estados Unidos? E eu falei: a vida lá é muito corrida. Nós trabalhamos de segunda a sexta, no sábado nós vamos fazer aquelas atividades que não deu para fazer durante a semana, o banco abre no sábado, então assim é a nossa vida. Ele foi o domingo eu me dedico ao Senhor. O domingo, aí ele falou assim: olha, eu sou ateu, eu estou no último ano de Direito, na faculdade, eu sou ateu, nasci no lar evangélico, mas eu sou ateu. Ok? Continuamos conversando e aí comecei a falar como era a minha vida lá, e falei que eu era capelão, que eu fazia visita nos presídios, nos hospitais. Aí ele me falou assim: olha, eu falei para você que eu sou ateu. Prova para mim com um item que Jesus existe. Como que você consegue provar para mim que Jesus existe? Na hora eu fiz aquela oração relâmpago, e o Espírito Santo começou a trazer, me dá a palavra. A palavra que eu usei foi o meu testemunho. Eu comecei a contar o meu testemunho desde quando eu nasci, até hoje. E quando eu terminei o testemunho, eu estava descendo na rua da casa do meu sogro, e eu observando ali, eu não estava olhando o rosto dele, e ele falou: eu posso te pedir uma coisa? Eu pensei que ele ia pedir meu telefone para a gente continuar a conversa. Ele falou: você pode orar por mim? Eu falei: sim, claro. Quando ele parou o carro em frente à casa do meu sogro, eu falei assim: olha, eu quero orar por você aqui no carro, porque o meu sogro não gosta que a gente desce com mala aqui na frente, então eu quero orar com você antes de descer. Quando eu olhei para o rosto dele, ele estava chorando. Ele falou: você respondeu a pergunta que eu queria saber. Através do seu testemunho, você mostrou para mim que Deus existe. A partir de hoje eu não sou mais ateu. Uma outra coisa que eu aprendi. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória será dada ao Senhor. E uma outra coisa que eu aprendi, ele disse a mim, falou assim: olha, a partir de hoje, além de eu voltar para a igreja, eu vou dar o meu testemunho, porque foi através do seu testemunho que Deus transformou a minha vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe o que eu chamo ele carinhosamente de Totone, tá? Você sabe o que ele forneceu para esse moço de Guarulhos até o Grajaú? Diga comigo: rio de água viva. Diga: água boa. Água que não é estéril. Diga: água que não é amarga. Queria que você ficasse de pé. Preste atenção no que eu vou te falar agora, que essa conclusão é o resultado, tá? Que se não tiver isso, pode esquecer. Você não vai ter água nunca. Boa não? Então preste atenção nesta receita do profeta. Em primeiro lugar, preste atenção no profeta. Porque um grande problema que as pessoas têm do milagre não acontecer é porque menosprezam
o profeta que está ali de plantão. Nesse momento dessa leitura bíblica que eu fiz, 2 Reis, capítulo 19, o profeta que estava ali de plantão agora era o Eliseu. Só que o Eliseu já morreu, o Elias já morreu, Jesus já morreu, João Batista já morreu. Então você não tem para onde correr. O profeta de plantão aqui agora chama Alã. Se você tem algum problema comigo, reclame com Deus então. Fala, por que Deus colocou aquele lá? Eu queria outro. E eu não estou aqui sendo soberbo, eu estou sendo realista. E eu já estou sendo sincero, eu não estou falando que eu sou porque eu sou alguma coisa. Eu estou dizendo o seguinte, que o que eu estou oferecendo para você não vem de mim, assim como o que Eliseu ofereceu para aquele povo, não era o Eliseu que estava fazendo nada. Vocês entendem isso? Quando Paulo chegou, não foi o Paulo que produziu nada. E Paulo foi bem claro, ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou foi: vocês conhecem, vocês têm o Espírito Santo? E Paulo estava apontando para ele, para o Espírito Santo, assim como eu comecei a minha palavra apontando para quem? Eu não estou apontando para mim, eu estou apontando para ele, para o Espírito Santo. Você acha que o Totoni ontem, lá no táxi, você acha que foi você que fez alguma coisa? Quem fez foi o que estava dentro dele, porque como que entra dentro do coração de um ateu e transforma o coração? Nenhum ser humano tem capacidade de fazer isso. Mas a fonte que habita dentro do Totoni, saiu de dentro dele, entrou dentro do moço e convenceu ele do seu pecado. Porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então eu preciso de ser esta fonte, eu permitir ser esta fonte, eu preciso permitir que essa fonte, jorre de dentro de mim para outros. Então a pergunta que eu quero fazer aqui: será que você ainda é um rio amargo? Será que você ainda é estéril? E não venha me dizer, não, eu sou uma bênção. Então, porque se é que é, então, e não tem ninguém aqui com esterilidade, então essa palavra foi nula, estou pregando para o público errado. Porque se o Espírito Santo pediu para eu pregar, é porque sim, existe alguém aqui que não está conseguindo ser fonte de alívio. Porque senão para que pregar se está todo mundo sendo fonte? Então o que o Espírito Santo me fala é: sim, existem talvez uma, talvez duas, 10, sei lá quantas, que você ainda não consegue fazer e produzir, como meu cunhado produziu a fonte ontem dentro de um carro, e 1 hora e pouco de viagem. Pessoas saem do seu lado todos os dias, mas elas não são abastecidas. Você conhece gente, ele conheceu um ateu, mas você pode conhecer um macumbeiro, você pode conhecer um feiticeiro, você pode conhecer um budista, você pode conhecer uma pessoa de outra religião, você pode conhecer um assassino, você pode conhecer uma prostituta, você pode conhecer um qualquer outro tipo de pecado que você achar pelo meio do caminho. Pergunta é: se essa pessoa colar do seu lado durante meia hora, durante 1 hora, o que ela vai beber? O que ela vai beber? Vindo de você. E não se engane, a igreja que Paulo entrou era uma igreja. Ele não estava no mundo. Mas essa igreja ainda não produzia milagres. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. E aí ele vem com a receita que eu quero entregar no finalzinho. E a receita é simples. A receita é: traga para mim um prato novo. Sabe o que significa? Não se coloca coisa boa em material usado. Já diz Jesus sobre o vaso que foi quebrado. Jesus não, o profeta, né? Sobre o vaso quebrado, que não dá para trabalhar com o vaso quebrado. Já disse Jesus sobre o odre lá, que também não dá para trabalhar com o odre velho, tem que ser odre novo. Então você percebe que toda vez que a Bíblia vai falar de alguma coisa, de algum milagre, de alguma situação, ela sempre coloca o que? Tem que ser novo. Então aqui ele vem, prato novo. Irmãos, veja bem, o que o Espírito Santo está oferecendo aqui, ele vai querer colocar sal em você, porque o sal é o Espírito Santo nesse trecho que eu quero ler. Não sei se você está interpretando. É o prato, é o sal e é o rio.
São 3 situações. Eu precisava de um prato novo para colocar o sal, e o sal era jogado, ele jogou o sal na água, e a água se tornou doce. A gente está falando que nós somos da onde deveria sair o que é bom. Nós somos. De nós deveríamos brotar os rios que fluirão. Aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva. Essa água deveria ser boa, mas não está boa. Então, se não está boa, tem que pôr sal. Tem que descer o sal. E quem é o sal nesse lugar? Quem é o sal que faz a água ficar boa? Que faz descer rio de água viva? Quem é que faz ser manancial de água viva? Quem? Então, nesse caso, pelo menos nessa pregação, a revelação é: o sal é o Espírito Santo, mas ele só vai vir de prato novo. Então eu quero convidar aqui, eu já me posiciono aqui como um prato, tá bom? Tudo bem que é um prato mais largo, né? Um prato maior, não tem problema. Mas é um prato novo. Eu digo novo porque baseado em quem eu era, irmão, eu estou muito novo mesmo. Mas eu sei que eu não estou sozinho, que tem alguns pratos novos aqui. Eu quero chamar dentre os oficiais aqui, as pessoas que trabalham aqui comigo, se tem algum prato novo aqui esta manhã, dos oficiais, dos pastores, dos líderes, diáconos, tem algum prato novo aqui entre vocês? Então, por favor, venham aqui. Pode ficar aqui embaixo mesmo. E agora também eu queria te perguntar o seguinte: eu queria que você fechasse os seus olhos. E a pergunta que eu quero fazer é: feche seus olhos. É se dentre algum de vocês que estão aqui nesse culto hoje, e que também ouviram esse testemunho que foi dado, glória a Deus, porque teve alguém para testemunhar aqui hoje. Você não consegue fazer isso. Você não consegue ser assim. A timidez te impede de dar fruto. As suas preocupações que você tem com a tua vida está impedindo você de salvar alguém. As pessoas estão querendo beber de você, mas elas não estão conseguindo chegar. A água não está produzindo, você está estéril. Por causa das coisas da vida, você está estéril talvez por conta da amargura em si, você está estéril talvez por conta da ansiedade, você está estéril talvez por conta das preocupações, você está estéril porque às vezes você trocou o reino de Deus por outras situações, você está estéril porque às vezes você está andando num pecado grave, e essa esterilidade não está permitindo que você gere vida e permita que esse rio flua para outras pessoas. Não importa qual é o motivo, mas se existe alguém aqui hoje que ouviu essa mensagem, está olhando, viu o testemunho aqui do Antônio e falou: puxa vida, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu comigo. Eu não me lembro a última vez que eu pude ser fonte de vida para alguém, fonte de alívio para alguém. Eu não me lembro a última vez que eu gerei um fruto tão legal. Ou melhor, eu não lembro a última vez que eu gerei um fruto. Nem na sementeira de paz eu trabalhei esse ano. Todo mundo trabalhou, mas eu não trabalhei. Todo mundo foi, mas eu não fui. Se tem alguém, não importa a condição, mas você sente que você não está sendo fértil, eu queria te convidar a receber as mãos desses meninos aqui. Eles vão, como prato novo, como o Espírito Santo na vida deles, eles vão colocar a mão sobre você, assim como Paulo colocou a mão sobre aqueles moços na igreja de Éfeso. E você vai receber o Espírito Santo em nome de Jesus. E se havia água amarga, vai se tornar água doce agora, água potável agora. Então nós vamos cantar um louvor. Enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar, se você entende que essa palavra foi para você, e você pode vir aqui receber uma oração em nome de Jesus.